Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje é bicampeã da Liga de Basquete Feminino, bicampeã paulista com o Veracruz, equipe aqui da cidade de Campinas, bicampeã também do torneio de 3 pontos do Jogo das Estrelas, campeã e vice-campeã mundial militar, medalhista de bronze no PAN de Guadalajara, no México, disputou os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Tássia Pereira de Souza Carcavale, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Sei que vocês atuaram ontem no Maranhão, é dia de folga das atletas, mas você reservou esse tempinho aqui para a gente conversar. E na 9ª temporada da Liga de Basquete Feminino, esse torneio nacional, como tem sido essa competição? Mais fácil, mais difícil em relação a anos anteriores? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, obrigado vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar fazendo parte. Eu acho que essa LBF está sendo uma das mais disputadas, né? Se você parar para assistir os jogos, não dá para saber hoje quem vai ser o campeão, porque falavam muito que era Itu ou Sampaio. E tanto os dois times tiveram algumas derrotas, então não dá para a gente saber realmente quem vai ser o campeão. Então está sendo uma liga bem disputada. E a gente vai falar ainda bastante sobre a Liga de Basquete Feminino, já que nós estamos chegando aí na fase de playoffs. Então agora é aquela fase final, então os confrontos já estão definidos. Veracruz Basquete, equipe aqui de Campinas, classificada com a 4ª melhor campanha, então a gente vai falar sobre a Liga também. Agora, Tássia, é inegável, né, que é mais uma temporada atípica por conta da pandemia. Como é que tem sido a rotina de vocês, as mudanças que vocês tiveram que se adaptar? Vocês fazem testes regularmente de Covid? Como é que são os protocolos do basquete? Os protocolos são bem rígidos, né? A gente faz teste a cada 15 dias, a gente praticamente não pode sair de casa, casa, quadra, no máximo no mercado. Então a gente sabe que isso abala um pouco do nosso psicológico, do medo de pegar. Minha mãe também trabalha com basquete, então eu tenho medo, que ela tem 60 anos. Tá. Tem meu pai, então a gente tem aquela preocupação da questão da saúde, mas quando a gente está em quadra, a gente tenta tirar um pouco isso para poder se concentrar melhor. E essa influência, então, veio da sua mãe do basquete? Ela está trabalhando em algum clube agora? A minha mãe trabalha no Veracruz Campinas, desde que começou o projeto, né? Mas ela trabalha no basquete já faz mais de 10 anos. E essa sua influência foi por conta da sua mãe no começo? Na verdade eu comecei a jogar basquete por causa da minha irmã, que ela jogava e eu fazia ginástica olímpica, nada a ver com o basquete. Tá. E aí eu acabei sempre olhando minha irmã fazer e comecei a fazer igual e gostei e escolhi o basquete. Mas a minha mãe que me acompanha desde pequena, então é por causa dela que eu tô aqui. Agora, Tássia, a gente estava falando deste mais um ano atípico, né? A gente até indo para o 2º ano de pandemia. Jogar sem público é mais difícil para você conseguir buscar uma motivação durante a partida ou para manter aquele nível de concentração que as partidas difíceis pedem? Que mudança que você teve que fazer? E é ruim, porque a gente fala que o torcedor, né, é o nosso sexto jogador, que apoia, que incentiva. E até quando a gente joga com o adversário, que a gente também gosta, né? Então, eu já me acostumei, porque parece quase um treino, porque fica um silêncio no ginásio. O bom é que a gente consegue escutar mais o técnico, né? Porque às vezes quando o ginásio está muito cheio, a gente consegue escutar. Mas até que eu já me adaptei um pouco. É bom, mas não dá para dar aquela desculpa, né, Tássia? Que não tá escutando borracha, tá gritando, faz o barulho da torcida, tá indo para longe. Não dá para dar migué em ginásio sem torcida, né? Não, agora não tem jeito. Ele falou, não tem nem como não escutar. E ele é aquele estilo que grita bastante, que fala durante a partida, ou ele é mais tranquilo? Não, ele grita bastante, mas às vezes eu tô tão concentrada no jogo que eu nem consigo escutar ele. Daí tem que gritar mais umas 4 vezes para eu poder escutar ele falando.
A gente estava falando, né, sua 9ª temporada na Liga de Basquete Feminino. Esse estilo de treinador muda muito de um treinador para outro? Um estilo que é um pouco mais calmo, que é um pouco mais tranquilo, alguém que é bastante agitado. Ao longo da sua carreira, você já passou por vários estilos e que diferença isso tem para o atleta? Já passei por vários estilos. A gente teve uma troca de técnico aí no meio do campeonato. E são bem diferentes um do outro. Então, a gente o time está começando a encaixar agora, a entender o sistema do Borracha, que é um sistema de jogo mais rápido. A gente não estava tão acostumado, mas eu acho que agora a gente está no processo aí de entender mais o que ele pede para conseguir evoluir mais a equipe. Para quem não acompanha tanto basquete, quando você fala desse estilo rápido, a pessoa fala, mas tem 24 segundos para atacar. Mas você pode atacar em 10 segundos, como você pode fazer aquela transição mais lenta e perto do estouro do cronômetro. É isso que é uma transição mais rápida? É o ataque rápido que em pouco tempo você chega na quadra do adversário? É um jogo mais, como eu falo, mais rápido, mas não quer dizer que às vezes também a gente vai na loucura de 10 segundos atacar, mas... Tá. Normalmente, às vezes, em 10 segundos já tem uma opção de cesta e antes talvez a gente segurava um pouco mais a bola. E hoje a gente tem mais liberdade de conseguir fazer, de ir mais tranquilo, sem peso. Tá. Voltando um pouquinho no tempo, Tássia, você nasceu em São Paulo. Quero voltar nesse seu primeiro contato com o basquete. Você estava falando da ginástica. A ginástica foi a sua primeira modalidade depois que você foi conhecer o basquete ou não? Isso, eu comecei com ginástica, tinha 6 anos, e aí a minha irmã fazia basquete, e eu comecei a treinar basquete, e os horários começaram a bater, então o basquete com a ginástica, e aí tiveram que me falar, ou você escolhe um, ou você escolhe outro. E eu não sei porquê, não sei te responder, mas eu escolhi o basquete. Você tinha 6 anos? Eu comecei a jogar com 6 anos. E foi em clube que você começou? Foi escolinha? Eu morava em Itaquera, né? Então era uma comunidade que tinha ali embaixo, perto da minha casa, e eu comecei a jogar ali, e a minha irmã já jogava em clubes um pouco maiores. Então a minha irmã ia treinar e eu ficava lá batendo bola em quadra do lado, e uma técnica me viu e acabou me chamando, daí eu comecei. Tá. E até então, nessa fase, para você era estritamente como um hobby, era uma atividade que você queria fazer? Ou foi aquele amor à primeira vista? Depois que você optou da ginástica pelo basquete, você falou, opa, tô gostando disso, e foi se interessando cada vez mais? Eu acho que foi mais isso mesmo. Eu comecei a gostar muito, mas eu era muito nova, então não sabia a dimensão onde eu poderia chegar. Tá. Mas eu fazia porque eu gostava e... me falavam que eu tinha estilo, que eu tinha jeito, que eu tinha futuro. Então, eu fui levando isso a sério. E aí, eu comecei a conseguir para outros clubes. Tinha o Clube da Janete, o Clube do Pinheiros. Acabei parando aqui em Americana. E aí, eu fui crescendo aos poucos. Você falou da Janete, então, o Instituto Janete Arcaim. Você chegou a conhecer uma das maiores jogadoras que nós tivemos no nosso país? Teve alguma importância? Chegou a ser uma inspiração? Depois você foi assistir vídeo dela? Como é que foi na sua infância esse contato? Ela aparecia muito lá nos treinos, né? Ela dava muitas palestras pra gente, incentivo, contava as experiências de vida dela. E eu tenho uma história marcante, que teve um jogo que a gente estava perdendo e eu fiz a bola para empatar o jogo, e se eu fizesse lance livre eu ganhava o jogo. Tá. E nesse dia ela me falou, eu não lembro o que exatamente, mas fica mais tranquila, fica segura que vai dar certo. E aí você vê uma Janete falar isso para você, tô tranquila, né? Sim. Aí eu fui lá, bati o lance livre e consegui acertar ainda. Então ela era bem presente na época. Que bacana, né? E é bom que você já começa a lidar com uma certa pressão, mas uma responsabilidade no clube, né? Tem a sua dimensão, tem a sua importância também. Então, é bacana relembrar mesmo essa passagem. E você chegou a atuar pela Seleção Brasileira Sub-15, inclusive disputando um sul-americano. Naquela época, você já estava se preparando para uma carreira profissional ou ainda era hobby? Quando que veio aquele estalo de falou, opa, isso aqui virou coisa séria, tá dando certo, as equipes estão gostando? Eu acho que quando deu o estalo foi quando eu saí de São Paulo para vir para Americana. Mudei totalmente a minha vida. Então eu pensei, não, isso não é para brincadeira, isso é para a minha vida toda.
Eu acho que Deus me deu esse dom e eu preciso aproveitar. Então, eu vim para a Americana e daqui de Americana eu tive a primeira convocação. E aí eu fui convocada em toda a minha idade, 15, 17, 19, eu fiquei em terceiro no Mundial, que é da época da Damires, né? Então foi aí que comecei a acordar e ver que realmente isso era para minha vida toda. Que bacana. E a gente sabe que esporte de alto rendimento, Tássia, precisa ter uma dedicação muito grande, né? Como que você conciliava os estudos com o esporte e a importância que teve a sua família para te dar apoio naqueles momentos que você chegava cansada? Como é que foi esse período para você? Olha, era muito difícil conciliar os estudos, porque quando eu morava em São Paulo, a minha casa era em um lugar, a escola era em outro e o basquete era em outro. Então eu pegava 3, 4 metrôs, acordava 5 horas da manhã, chegava em casa mais de meia-noite. O tempo que eu tinha para estudar era no metrô. Então eu dormia em cima do livro, eu não ia tão bem, tinha muita dificuldade, né, para conciliar tudo isso. E aí aqui em Americana eu consegui um pouco mais, porque daí a República era do lado da escola. Então eu tinha mais tempo, mas também era cansativo, porque tinha 2 treinos, aí a gente estava muito cansado, tinha que ler, tinha que aprender, mas aí minha mãe me ajudava bastante, fazia uma pressão, né, tinha que tirar nota boa, mas ela me ajudava bastante e eu consegui conciliar bem. E a sua irmã, que você citou, que chegou no basquete antes que você, ela permaneceu ou tomou outro rumo? Não, ela parou, ela não aguentou, e aí eu que continuei mesmo. Bacana. Na sua carreira você fez parte da equipe de Americana e Tássia, eu confesso para você que eu vibrava com os confrontos, principalmente contra Ourinhos, que eram verdadeiras batalhas, era uma rivalidade muito grande, era um basquete de alto nível, ainda é hoje, mas naquela época que eu assistia adolescente era muito interessante acompanhar. E eu lembro que na equipe de Americana tinham gerações diferentes, né? Você é muito jovem, a Clarissa, a Débora, a Fabi e jogadoras experientes, como a Carla, que hoje é presidente aqui do Veracruz Basquete, a Babi, que joga na equipe, a Mamá. Como é que foi esse período e o quanto que foi importante para a sua carreira jogar com atletas promissoras, porque eu lembro que a Clarissa também, desde o início, né, era cotada para a seleção brasileira, mas já uma Carla, já uma Mamá. Como é que foi jogar com a Americana? Depois você pode citar esses confrontos com Ourinhos, mas para você essa formação lá em Americana? Eu falo que eu sou muito grata pela base, né, porque quando você olha hoje como que está o Brasil, a base está um pouco abandonada e eu sou muito grata, porque naquela época era uma experiência, tinha ainda a Ellen Luz também, que ela jogou aqui, tinha muita menina que passou por aqui e a gente olhava para elas como se fosse um monumento, né? Meu Sim. Deus do céu. E a gente pedia dicas, a Carla sempre ajudou a Babi, a Mamá, eu adorava a Mamá, nossa, ela dava muitas dicas pra gente, então acho que isso foi uma coisa que ajudou a acrescentar muito a nossa carreira, e hoje eu fico muito feliz que eu posso também passar para as meninas. E aqueles confrontos diante de Ourinhos, era uma rivalidade muito grande, né? Eram as duas principais equipes do país, né? Tinha Ourinhos, tinha Catanduva também, que era aquele time chato, sabe? Mas eram jogos assim, a gente não entrava, mas só de ficarem no banco, eram jogos de 1 bola, 2 bolas de diferença, a torcida adorava, né? Era surreal aquela época. Agora, Tássia, você falou que a categoria de base hoje no país vive dificuldade, né? Houve um retrocesso, então, da sua época para hoje? Que análise que você consegue fazer, você que está no basquete? Eu acho que houve, sim. Eu não acompanho muito, mas eu sei que sub-15, 17, você olha, tem 4, 5 times, e isso é preocupante, né? Porque Sim. Da minha geração... para trás, tem poucas meninas e a maioria vai para os Estados Unidos, a maioria desiste porque o investimento é baixo. Então isso é preocupante, porque daqui a um tempo, quando a minha geração parar, eu não sei como que vai ser depois com a geração mais nova. Hoje, um caminho, você acredita, para uma menina promissora, o sonho dela é mais ir para os Estados Unidos do que jogar na liga aqui? É o que eu vejo, né? A maioria das meninas... a não ser que tem lá o Bradesco, que acho que é um lugar que investe bastante na base, Santo André,
que eu me lembre, mas normalmente as meninas jogam a idade delas e quando vai pular para o adulto, ou antes disso, elas saem para os Estados Unidos e ficam por lá mesmo. Você já teve alguma experiência de jogar fora do país? É um objetivo que você tem ainda na sua carreira? Eu não tive nenhuma experiência. Eu falo que primeiro eu queria me consolidar aqui no país, né? Eu voltei para a seleção esse ano. Eu quero me consolidar, ser uma das melhores aqui no país, para poder sair e conseguir uma boa carreira lá fora também. Você acha que para chegar na seleção brasileira é mais fácil jogar a liga aqui do que ir para um outro país? Não, pelo que eu vejo, eles acompanham muito, né? Porque agora que eu fui na seleção, tinha menina que joga nos Estados Unidos há anos, que nem jogou a LBF. Tá. Então, acho que não tem diferença, eles acompanham bastante, tanto a LBF como lá fora. Como é que foi a sua convocação para o Pan-Americano e chegar a uma conquista de bronze lá em Guadalajara? Nossa, eu era muito nova naquela época, muito nova mesmo. Eu lembro que nessa época eu era armadora oficial e a Adrianinha, que era a principal, não pôde ir, então foi a Babi. E aí eu ficava muito nervosa, né? Porque as meninas eram tudo mais velhas. Mas eu lembro que eu fui muito bem, que eu fui até destaque na época. A gente joga, quando a gente é nova, a gente joga leve, né? A gente joga sem peso. Então, automaticamente, fica mais fácil. Só que naquela época a gente pegou o bronze, mas era pra gente ter pegado o ouro ou prata. A gente perdeu para Porto Rico. E a gente acabou ficando com o bronze. Mas foi uma experiência incrível. Foi em 2011, né? Foi em 2011, isso. Então você tinha 19 anos. Eu era bem novinha. E quem que era o treinador da época, você lembra? Era o... agora eu esqueci o nome dele. Até usava um bigodinho, mas eu agora não vou conseguir lembrar, mas ele confiava bastante em mim. Foi uma geração também importante essa que você citou da Adrianinha, acho que de grande experiência. E era a base das equipes aqui, de Americana, de Ourinhos. Vocês se conheciam, você citou Catanduva, que era muito forte também. Você lembra, tinha muitas meninas que jogavam aqui no nosso basquete? Tinha, acho que a maioria jogava aqui, acho que a Franciele que não jogava, mas o resto era a Silvinha, tinha a própria Babi, a Damires também estava, tinha a Palmira. Então, acho que a maioria é tudo aqui do Brasil mesmo. E você tem alguma superstição antes de entrar em quadra? Tem que entrar sempre com a perna direita, tem a meia da sorte, camiseta da sorte, tem que escutar alguma música no vestiário. Sabe que eu já entrevistei atletas do Veracruz Basquete que já me contaram das danças que tem no vestiário e que depois entra. O que você pode me dizer? O que você utiliza, Otávio? Ou não utiliza nada? Treina e já vai para o jogo direto? Eu sou muito religiosa, então eu gosto de rezar antes, né? Eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria no vestiário mesmo. Tem uma meia que minha mãe me deu, que eu só uso essa meia para jogar. Sempre a mesma? Sempre a mesma meia, ou não pode estar suja. Tá. Tem que ser a mesma meia. Então chegou, jogou e já põe para lavar, que vai ter que usar daqui a pouco de novo. Exatamente, aquela meia relíquia, né? Que você pega, já lava e deixa guardadinho naquele lugar, não só usa pra jogar mesmo. Tá. Então Mas basicamente é só isso mesmo. Isso. Questão de alimentação, você tem problema, você come de tudo, você precisa tomar cuidado, pizza, hambúrguer, essas coisas? Eu tenho uma nutricionista que me acompanha, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de ganhar peso. Tá. Mas eu não me poupo tanto, assim, eu gosto muito de comida, eu não gosto de besteira. Tá. Então, é uma coisa que eu como, lógico que eu comer uma pizza, porque a gente é humana, né? Uhum. Mas eu prefiro realmente na comida mesmo. Em dia de jogo eu tenho a alimentação certinha do que fazer antes do jogo, depois do jogo, então é tudo bem regradinho. Ô Tássia, neste momento que vocês estão disputando uma Liga Nacional, como é que é a rotina de uma atleta de basquete? Treinamento, existe concentração, vai direto para a partida? Ontem vocês jogaram no Maranhão, fica em hotel, como é que funciona essa logística? A gente fica, quando é jogo aqui no estádio de São Paulo mesmo, normalmente vai direto, né? A gente chega e já joga direto. Mas quando é jogo longe, assim, a gente chega um dia antes, a gente treina na quadra que vai jogar, para sentir a quadra, o aro, e aí dorme no hotel.
joga e depois vai embora. Os treinamentos aqui na cidade de Campinas, um período, 2, tem academia também, tem acompanhamento de equipe técnica? Tem, a gente treina às vezes 2 períodos, às vezes 1. Tem academia, tem a parte de psicologia. É intenso, é um pouco cansativo. Hoje é um dia que eu, sinceramente, estou bem exausta e amanhã a gente tem treino, porque já começa o playoff, então não dá muito tempo. O negócio é a gente recuperar bem, comer bem e descansar para conseguir aguentar. Você falou, o Veracruz aqui Basquete, ele tem apoio psicológico? Tem um psicólogo que acompanha vocês? Tem sim, a Paula. Uma vez na semana ela vai lá, conversa com algumas individualmente e depois, uma vez na semana, sempre faz conversa em grupo. Nossa, isso é ótimo, porque olha, acho que eu apresento que o Mais Esportes faz uns 4 anos e é difícil ver um psicólogo acompanhando equipes esportivas nas mais variadas modalidades. Ao longo da sua carreira, com a sua experiência, toda a equipe teve um psicólogo, uma psicóloga ou não, Tássia? Não. Eu acho que teve só uma equipe que teve. Tá. Eu acho que talvez os times não valorizam, mas mais da metade de uma jogadora é a cabeça boa. Senão fica muito difícil. Esse é um relato importante, né, dessa importância de um apoio psicológico, que ainda é muito raro e pouco no esporte, né, em geral, Tássia. Deveria ter em mais modalidades. Existe um preconceito? Você acha que o atleta ele fica com medo de contar, de espalhar? O que você acha que acontece que o psicólogo ainda não entrou na maioria das modalidades? Eu não sei te dizer, pode ser realmente que a gente tem dificuldade para se abrir, mas, como eu falei, isso é muito valioso. A Paula dá muitas dicas que faz toda a diferença para um jogo, e eu não sei porque realmente os clubes, talvez por falta de verba ou porque acham que não é tão importante, eu não sei porque é tão difícil encontrar isso em equipes. Ô, Tássia, estamos a 11 dias dos Jogos Olímpicos, a gente estava falando do PAN, né, de Guadalajara, e aí no ano seguinte você disputou em Londres, em 2012, os Jogos Olímpicos. Como é que foi? Convocação, preparação de atleta, chegar numa competição, você já tinha disputado o Pan-Americano, um torneio internacional, mas Jogos Olímpicos, um outro patamar. Como é que foi esse período para você, esse ano de 2012? Nossa, eu nem acreditei na época. A gente foi treinar em Jundiaí e eu ainda, para ajudar, torci meu pé. Nossa. E eu achei que ia ser cortado, eu falei, nossa, agora eu não vou. Usei RoboFoot, fiquei de muleta, mas aí eu consegui me recuperar, consegui ficar entre as 12. E aí eu fui para a Olimpíadas, teve amistosa, a gente ficou um mês viajando. É uma experiência, não tem igual. Você olha cada esquina, você olha uma pessoa da outra modalidade que é a melhor do mundo. Você nem sabe se você quer tirar foto, se você quer... Você nem sabe o que você faz, porque tanta gente boa ali, né? Exatamente. E lá foi uma experiência, assim, que eu acho que eu evolui muito. Eu não tive muito tempo de jogo, mas eu era muito nova, também entendo. Mas você ali tá no banco, vendo de perto, eu acho que foi uma evolução tremenda para minha carreira. E essa sua torção no pé foi pelo clube ou foi em treinamento com a própria seleção? Foi com a seleção mesmo, foi com a seleção. Os treinos estavam muito intensos e quando eu torci eu vi que ia ser um pouco sério, aí eu falei, nossa, vou ser cortada. Mas aí tinha muita fisioterapia, muita gente de qualidade ali que conseguia recuperar rapidinho. Ô, Tássia, eu assisti até que recentemente, né, aquele documentário do Michael Jordan que relembrou aquele período no Chicago Bulls. E quando você estava falando dos treinamentos que eram muito pegados, eu lembrei que eu assistia a série e era praticamente um jogo no treinamento. Qual que é a importância de você ter uma equipe forte e esse treinamento já ser o preparatório para uma partida? Porque às vezes a gente pensa, tá treinando, é algo tranquilo, mas a gente, quem não acompanha, não sabe que muitas vezes ali é pegado, que pode acontecer alguma coisa. Que importância que tem treinamento em seleção brasileira, mas em clube também? Eu acho que eu entendi depois de um tempo que o treino o que você faz no treino, você faz em jogo. Então, se o treino é mole, se o treino é fraco, você vai entrar mole, você vai entrar
fraca. Então, eu acho que o treino tem que realmente beirar ali de como é o jogo. Sim. Isso fortalece o time, fortalece a evolução, leitura, tudo isso, para quando chegar no jogo ser mais tranquilo possível, porque daí você já fez aquilo mais de 1000 vezes. Então, tem a chance, sim, de machucar, porque são treinos intensos, mas isso faz parte do atleta, né? Não tem como fugir. E aí teve essa passagem, então, em 2012, só que daí para Tóquio a equipe não conseguiu a classificação. Isso não acontecia desde 1992, da seleção brasileira ficar de fora. O Brasil perdeu para Porto Rico, França e Austrália no torneio em 2020. Você não fez parte, mas certamente acompanhou os jogos. Você acredita que ficou uma frustração da seleção ficar fora de uns Jogos Olímpicos ou as outras seleções realmente eram melhores e o Brasil não estava entre as favoritas? Aquele campeonato era campeonato de um jogo só. Na verdade, tinha que apenas ganhar de Porto Rico e a gente tinha um time muito melhor. Tá. Mas foi um jogo que não encaixou, não deu certo. Eu acho que realmente ficou uma frustração, porque é muito ruim ficar fora das Olimpíadas, mas eu também olho pelo outro lado. Depois que o Neto entrou na seleção, o Brasil mudou muito. Eu fui para lá agora, o jeito de jogar, a confiança que ele dá para as meninas. Então eu acho que agora a gente tem que pensar nesse ciclo para a próxima Olimpíada, que eu tenho certeza que vai classificar e continuar trabalhando forte, né? Também agora ano que vem tem seleção. E espero que passe rápido para poder conseguir classificar logo para a próxima Olimpíada. José Neto, que foi multicampeão com o Flamengo, né? Um treinador muito vitorioso no basquete masculino e agora com essa experiência no basquete feminino, você tem visto evolução então na seleção depois de ficar fora dos Jogos Olímpicos? Não, com certeza. Eu acho que muita gente fala assim, tem que naturalizar, trazer, não sei de fora. Não, eu acho que não precisa nada disso. O que o Brasil precisava era de confiança. Como eu falei lá no começo, é muito da cabeça. Então, às vezes a gente chegava no campeonato, a gente tinha insegurança, achava que os outros times eram melhores. E não. A gente jogou de igual para igual no passado com a França, com o Canadá, agora a gente ganhando do Canadá. Então, acho que fator muito psicológico, ele dá muita segurança de fazer, vai lá e faz o que você faz de melhor. Então a gente acaba entrando no jogo muito tranquila, sem muito peso, fora que os treinos são muito fortes, são muito intensos, então eu acho que com ele mudou bastante, mudou muito. Ótimo. Você citou a vitória contra Canadá. Neste ano você foi convocada, participou da conquista de bronze na Copa América Feminina. 5 vitórias, apenas 2 derrotas e apertadas, né? Para o próprio Canadá nessa primeira fase e depois para os Estados Unidos. Como é que tem sido esse processo de retomada? Ficou fora dos Jogos Olímpicos, você retornando à seleção brasileira. Como é que tem sido para você este período de Veracruz Basquete de retornar à seleção brasileira? Eu fiquei muito feliz de ter retornado. Eu estava fora de seleção fazia 6 anos. E eu tive que mudar algumas coisas, né, em relação ao meu dia a dia, aos meus treinos. E acho que com isso eu consegui voltar. E eu acho que eu quero continuar trabalhando, quero continuar treinando para conseguir manter na seleção, porque eu não quero ser convocada uma vez, quero ser convocada sempre. E eu acho que o Brasil está em constante evolução. Esses jogos dos Estados Unidos e do Canadá a gente perdeu por detalhes. Não foi pior que fosse uma coisa gritante, perdeu de 20, fala, meu Deus, mas não, foi por detalhes mesmo, que eu acho que isso com o tempo vai melhorando e a gente vai ficando mais forte, ficando melhor para poder não perder mais por esses detalhinhos. Tássia, como é que é para atleta? Você começou muito bem, né? Porque você já estava na Americana, uma equipe que conquistou muitos títulos, era uma equipe vitoriosa. Você mesmo falou que via e convivia com ídolos como a Carla, como a Mamá.
você disputou um Pan-Americano, você disputou os Jogos Olímpicos e aí você fica 6 anos fora da seleção brasileira. Nesse período, você se questionou, você questionava os treinadores, você questionava métodos. Como é que foram esses 6 anos da atleta Tássia fora da seleção brasileira? Você entendia, para você tudo bem? A seleção passou a não ser mais um objetivo? Como é que foi esse período? Eu tive vários pensamentos. Eu me questionei bastante. Eu questionei técnicos também, não vou mentir. Sim. Mas quando eu realmente olhei para mim e falei, não é culpa de ninguém, é culpa sua. Você precisa treinar mais, você precisa se dedicar mais. Então eu acho que eu dei esse clique. Eu demorei bastante, né? Tá. Eu demorei, porque eu me desanimei bastante também. Eu falei, acho que eu meio que me acomodei. Falei, eu vou ficar só em clube. Tá. Mas aí eu comecei a ver, falei, não, gente, não é para isso que eu tô aqui, sabe? Eu acho que seleção é o topo de todo atleta, né? Todo mundo quer jogar seleção. Então eu mudei minha rotina de vida, mudei meu jeito de treinar, meu jeito de dormir, de comer. Eu mudei da água pro vinho. Tá. E com isso eu consegui ser convocada de novo. Mas foi com muito esforço, muita mudança. Existe uma união dentro do basquete, você conversava com outros atletas sobre este assunto, recebia incentivo para você não desistir. Como é que é com atletas de clube e até de outros estados, outros times? Eu conversava pouco, era um assunto que me incomodava bastante, mas muitas pessoas falavam, não, calma, vai chegar a sua hora, daqui a pouco você tá lá. Mas eu sabia que eu não ia voltar sem fazer nada, né? Então, acredito que do jeito que eu tô atuando na LBF hoje, fez com que eu conseguisse voltar. Você entende que você está no seu melhor momento agora, esse seu melhor momento veio no passado? Como é que você avalia essa sua temporada de 2021? Não, eu entendo que eu estou no meu melhor momento. Eu nunca fiz uma LBF desse jeito, então eu estou no meu melhor momento. Eu estou muito feliz de estar nesse momento, mas o mais difícil desses momentos é você manter, né? Sim. Manter o momento bom, porque chegar no topo a gente chega, mas o problema é ficar lá em cima. Então eu me cobro muito e eu sei que quanto mais eu entrego, mais vão me cobrar. Então eu também me cobro muito, eu treino muito, eu me dedico muito e eu quero manter agora, daqui para cima, até o final da minha carreira. Ô Tássia, para você manter esse nível, para você manter essa vontade de conquistar, você acompanha basquete norte-americano, WNBA, própria NBA, você acompanha outras competições ou não? Eu acompanho, eu gosto de assistir tudo. WNBA, NBA, NBB, tudo que tiver de basquete eu acompanho. E você consegue absorver o que você assiste, mesmo que for do basquete masculino, algum movimento, alguma tática, alguma técnica, você olha com aquele olhar tipo técnico eles estão fazendo ou como torcedor, é um passatempo, é um hobby, já que você passa bastante tempo dentro de quadra? Eu acho que eu olho mais com um olhar clínico, assim, como que faz o movimento, como que arremessa. Eu ainda tento procurar como que é o dia a dia desses jogadores, das jogadoras, como que elas fazem para manter a constância. Então eu sempre olho mais com um olhar clínico mesmo, não é muito de torcedora não. Tá. Para quem está nos acompanhando, né, nós já citamos aqui o treinador da seleção brasileira, que é o José Neto, e no Veracruz Basquete, o Borracha, da equipe aqui de Campinas. O seu trabalho, né, de armadora, de ala, é bem diferente na seleção e no clube? Cada um pede uma forma diferente ou é parecido a forma como você atua? Eu acredito que é bem parecido, né? Eu armo muito pouco, então eu sou mais ala. Então é bem parecido, é um jogo bastante ofensivo e com defesa muito forte, né? Então é praticamente igual mesmo. Tá. Existe uma conversa do treinador com você? Você diz, olha, eu prefiro ser ala. E ele fala, olha, eu tenho uma deficiência de armador, eu quero que você atue também nesta função. Existe esse diálogo, essa conversa de onde você se sente melhor? Ou ele identifica e pede para você uma função?
Na seleção é lateral mesmo, né? Porque já tem 2 grandes armadoras, então eu sou lateral lá. Aqui eu e Borracha vive brigando, porque ele quer que eu faça um pouco de armação e eu não gosto. Eu armei desde pequena, mas hoje eu não gosto muito. Tá. Porém, eu entendo um pouco ele, então eu faço mais de ala, mas se ele pedir para fazer armação, eu faço. O que aconteceu no meio do caminho aí que você não gosta mais de armar, ô Tássio? Eu lembro que eu fui para uma equipe que tinha 2 armadoras, né? E aí eu acabei sendo lateral e acostumei, né? Uhum. E aí acabei que eu perdi um pouco daquilo, porque a armação é muito difícil, é muito diferente de ala. A armação tem que pensar pelo time, pensar por você, tem que falar, tem que cobrar. E lateral é mais tudo, lateral vai lá, pontua, corre, marca. Então eu acabei acostumando, e aí os times... Acho que entenderam, viram que talvez é melhor na lateral do que na armação e acabei ficando na lateral mesmo. Recentemente você conseguiu 9 bolas de 3 numa partida? Eu fiz 7, eu tentei 8 e fiz 7, só errei uma. 7 tentativas e isso como ala ou como armadora? Como ala, como ala. Tá vendo? Então você já fala pro Borracha aí, ó, consegui 7 bolas de 3 como ala, tô rendendo melhor como ala. Eu já falei, mas ele é teimoso. Tá certo. Ô, Tássia, nos outros anos nós tínhamos Sampaio Basquete, uma super equipe, ou Veracruz com favoritismo ao título. E aí nesta temporada tá parecendo um equilíbrio maior, né? O Ituano liderou, mas Araraquara, Sampaio, vocês do Veracruz que terminaram na 4ª colocação muito próximos, né? Uma diferença de 2 vitórias, 2 derrotas. Como é que você tem analisado e as chances da equipe aqui de Campinas brigar pelo título? Como eu falei, esse ano tá muito disputado. Eu acho que é até bom pro basquete, porque normalmente é aquela coisa óbvia. Fulano já é campeão, e esse ano ninguém sabe dizer, né? Uhum. Nossas chances são gigantescas, né? Agora a gente vai pegar o Rio de Janeiro, no qual a gente fez 2 jogos muito bons, porém agora no playoff é outro campeonato, então o que fez antes não importa mais, agora tem que passar por a pedreira do Rio de Janeiro, e aí depois a gente não sabe que tem Itu com Catanduva. Então, a chance nossa é grande, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que jogar, tentar errar menos detalhes e para conseguir esse ouro aí. Você falou que a equipe ela foi encaixando ao longo da competição. Como é que foi esse período de transição? E é na base da conversa, na base do treino, ou é durante os jogos mesmo ali do vamos ver que vai mudando e vai percebendo o que a equipe precisa fazer? Confesso que foi um pouco difícil, porque a gente já estava adaptada há 2 anos a um estilo de jogo e a gente teve que mudar, né? Mudar o sistema do time. No começo foi um pouco confuso, né? A gente foi entrosando de novo, mas eu acredito que é muito treino mesmo e muita conversa. E hoje eu posso dizer que a equipe já está um pouco mais entrosada, já entende mais o que o Borracha está pedindo e está no momento certo, que agora é o playoff, não dá tempo de nada, porque se perder está fora. Então, eu acho que a equipe está num bom momento. Esse playoffs aí, nós estamos na fase de quartas de final, né, do basquete da Liga Nacional. O Veracruz terminou essa primeira fase na 4ª colocação, enfrenta a equipe Mesquita do Rio de Janeiro. Nessa primeira fase, vocês venceram as 2 vezes a equipe do Rio de Janeiro, foram 2 confrontos. Isso, a gente jogou lá no Rio, a gente venceu e jogamos aqui em Campinas e a gente venceu bem também, mas não quer dizer nada. Isso que eu ia falar, apesar de ter sido bons placares, você acredita que no playoffs zera é uma outra mentalidade, é um outro jogo, é melhor de 3, é melhor de 5, jogo único, para quem está nos acompanhando, não acompanha muito basquete, como é que são esses playoffs? É melhor de 3, como a gente teve uma colocação melhor que a delas, então o primeiro jogo é no Rio de Janeiro, e se precisar, aí tem o segundo jogo que é em Campinas, e se precisar do terceiro também é em Campinas, né, com o qual a gente tem a vantagem, já que a gente conseguiu uma melhor colocação.
realmente não quer dizer nada esses 2 jogos. Quando chega no playoff, acho que os times vêm com mais gana, porque a chance, se perder, tá fora, tá de férias, ninguém quer ficar de férias. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, o time delas é um time rápido, é um time que não desiste. Então a gente tem que manter a concentração aí, esquecer esses 2 jogos e fazer o nosso melhor para conseguir passar para a próxima fase. Já tem data já esse primeiro confronto contra a equipe do Rio de Janeiro? Não tem data, mas eu acredito que seja no final de semana já. Então a gente tem pouco tempo de treino, 2 treinos aí para conseguir já viajar e jogar lá. Ô, Tássia, ontem teve o duelo contra Sampaio Corrêa e foi para prorrogação, né? Existe essa rivalidade ainda hoje entre vocês e a equipe de Sampaio? Já fizeram finais de Liga Nacional? Esse confronto ele pode acontecer na fase seguinte, já que Sampaio terminou na 3ª colocação? Como é que vocês analisam o que aconteceu ontem e daqui para frente? Ontem foi um jogo muito difícil, né? Elas tinham vindo de um jogo que elas tinham ganho de 30 pontos, então a gente sabia que elas estavam numa segurança absurda. Mas o jogo a gente jogou de igual para igual, foi para prorrogação. O fator um pouco do cansaço pesou, porque prorrogação são mais 5 minutos, né? Então o jogo estava muito intenso. A gente perdeu um detalhe. Mas eu falo que talvez a gente tenha perdido na hora certa, né? Porque agora a gente não pode perder. Então, eu creio que foi na hora certa. Mas a gente fez um jogo bom e a gente está confiante aí para os playoffs. E o jogo com o Sampaio é sempre rivalidade, né? Porque teve 2 finais com ela. Um elas ganharam e o outro Campinas ganhou. Então fica aquela rivalidade. Mas a gente sabe que se a gente for encontrar com elas, agora a gente se encontra na final. E aí... até lá tem muito caminho pela frente, daí quando chega lá a gente pensa um pouco mais nelas. Bacana, com certeza. Ô, Tássia, a gente já está encerrando aqui, mas eu sempre faço uma pergunta antes, porque você já está na 9ª temporada na sua Liga de Basquete Feminino e eu sinto que os patrocinadores master, eles são muito importantes, né? O basquete, ele ainda depende dessas empresas para investirem. E aí, se o país está numa crise financeira, se tem problemas econômicos, isso acaba se refletindo na modalidade. Como é que você vive tendo um contrato praticamente de uma temporada, não sabendo como que vai ser a próxima, não sabendo se você vai continuar na cidade? Como é que é isso para você de ter que morar em várias cidades, jogar em vários clubes? Você lida bem com isso? Você está tranquila? É da sua carreira? Você gostaria de ter permanecido? Às vezes gostou de jogar num clube, gostou de jogar numa cidade e o projeto termina. Como é que é isso para um atleta de ponta, de alto nível como você? A gente tem uma certa insegurança realmente, porque é contrato de 6 meses e a gente não sabe, mas eu sou militar, né? E graças a Deus, o militar, a parte financeira não para, né? Não tem essa pausa. Então, é uma das coisas que eu agradeço muito o militar. Mas realmente tem meninas que não têm, né? Várias, por sinal. Sim. Então a gente fica meio inseguro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu penso é poder fazer o melhor campeonato possível para poder ter maiores contratos depois ou maiores opções, né? Em questão de mudança, eu agora moro na minha casa, eu moro em Americana. Tá. Então, para mim aqui tá perfeito. Mas a gente não sabe, eu já morei em Recife, morei em Blumenau, morei em Santo André. A gente acaba se adaptando, não tem jeito, é a nossa carreira, não tem como fugir. Mas hoje, no momento, eu tenho muita sorte, porque eu moro na minha casa, com a minha família. Então, dessa parte, realmente não estou sofrendo, graças a Deus. Quando que surgiu essa oportunidade de você entrar, você recebeu um convite para ser militar, você tem algumas obrigações? Eu falei na minha abertura, né, dos jogos que você foi campeã, vice-campeã. Você precisa ter alguma rotina como militar? Eu estou no militar faz 7 anos, né? O máximo que a gente pode ficar são 8, que é uma carreira temporária. Não foi convite, abriram as inscrições lá para escrever e a gente
se inscreveu, e eu e várias meninas, né? E a gente conseguiu entrar. Eu acho que lá eu amadureci muito como patriota, aprendi muita coisa. Sou muito grata à Força Aérea. E a gente tem um campeonato uma vez no ano. Tá. E esse ano não teve nada, não vai ter, né? Não teve também no ano passado. Mas a gente tem um campeonato uma vez por ano. A gente tem algumas obrigações de, às vezes, tem que ir no quartel. Mas é super tranquilo e eu estou bem chateada, porque ano que vem a gente termina os 8 anos e vai ser uma situação bem triste mesmo. E que não tem mais renovação. Acabou esses 8 anos, você perde o contato que você tinha, é isso? Não tem renovação, não tem como fazer 9, 10, é só 8 anos mesmo, infelizmente. Passou muito rápido. E esses jogos, vocês atuam contra quem? Quando você fala que é campeão mundial, são contra outras seleções? Às vezes é fora do país, vocês viajam? Não, a gente viaja, sim. Esse primeiro mundial que a gente foi campeão foi lá nos Estados Unidos. Olha a gente ganhou dos Estados Unidos, né? Ganhamos a final, foi com elas. Caramba! Então são países igual a seleção civil mesmo. Tem Estados Unidos, tem China, tem França. Algumas, igual a China, tem muita mina que é da seleção da China. Tá. Então, da seleção da China civil, eu digo. Sim. Então, eram jogos muito difíceis, né? E valeu muito a pena. Aí, o outro ano, a gente perdeu para a China, que foi Jogos Mundiais Militares, que foi na China, na cidade de Wuhan, né? Até onde começou a epidemia do Covid lá. Sim. A gente tinha saído de lá fazia uns 3 meses, quando aconteceu. Nossa. Então, vale muito a pena, foi muito gratificante. E, infelizmente, não teve mais nada por causa do Covid, né? Então, a gente não tem mais campeonato. Exato. Tássia, para a gente poder encerrar, o seu planejamento de vida, foco agora em play-off, em seleção brasileira, você gosta de pensar já no ano que vem, como é que você projeta a sua carreira? Eu não gosto de pensar tanto para frente, porque a vida é muito louca, não dá para saber realmente o que vai acontecer. Mas hoje mesmo, o meu foco é a gente ser campeão no Veracruz. A gente sabe que a gente vê muita rede social e ninguém fala muito do nosso time. Então, isso dá uma vontade muito maior para conseguir esse campeonato. Então, hoje, realmente, o meu foco é vencer esses jogos do playoff, chegar na final e conseguir o tão sonhado ouro. Tássia, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Mais Esportes. A gente sabe da viagem que teve ontem, o foco nos playoffs, então eu agradeço imensamente esse tempo que você disponibilizou para conversar com a gente. Quero já reforçar aqui o convite para a gente conversar mais vezes, acabando essa liga, acontecendo o título, sendo eliminado antes, faz parte do esporte, a gente sabe disso, mas quero voltar a conversar com você para falar mais sobre a modalidade, mais sobre a liga, esse fortalecimento, né? A gente quer ver cada vez mais equipes de outros estados disputando, aumentar 16, 20 equipes. Acho que esse não é um sonho distante não, que o Brasil é um país continental muito grande, tem muitas meninas querendo jogar basquete, tem espaço para elas, então acho que isso só tem a fortalecer o nosso basquete. Então quero voltar a conversar com você e boa sorte aí com o Veracruz Basquete, com seleção brasileira, com a sua carreira. Eu também espero, né, que a gente consiga aí 20, 30 times, que as meninas da base tenham times para jogar e conseguir crescer no basquete. Eu que agradeço a oportunidade, não importa que estava cansado, não tem problema nenhum. Acho que é um prazer contar um pouco da minha história, falar o que eu penso. E quando precisar, é só mandar uma mensagem que eu tô aqui de novo. Combinado então. Tássia Pereira de Souza Carcavalli, ela que é ala do Veracruz Basquete e de vez em quando é armadora também, mas muito bacana esse bate-papo aqui no Mais Esportes. Agradeço você que está nos acompanhando, a sua companhia, a sua audiência, e amanhã já faço o convite aqui, Câmera Total às 11 horas da manhã, ao vivo também. Até lá, tchau, tchau. Ok, pode sair?